Então, vamos lá. Então, esse é o nosso primeiro. Eu não sei como a gente vai chamar isso. É um satsanga, né? É um satsanga para a gente conversar sobre o. É tudo sobre amor, para eu contar um pouquinho desse projeto para vocês me fazerem perguntas, para eu responder perguntas e comentários aqui do grupo, porque eu ainda não li os comentários que eu deixei para a gente responder tudo ao vivo, né? Para eu poder ver vocês também quando fosse responder e tudo mais. Então, vamos lá. Fazer um mantra para a gente começar. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फालसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Então vamos lá. Então, a ideia do É Tudo Sobre Amor, na verdade, a ideia da gente ter um canal de áudios, ela não é de hoje, né? Que eu tenho há muitos anos. Eu tive essa ideia, mas eu nunca implementei. O nome do programa também, esse É Tudo Sobre Amor, eu ainda não sabia como ia ser, né? Se ele ia ser áudio, se ia ser vídeo, se ia ser um curso, mas ele também estava guardadinho. E as coisas foram se, entre aspas, se juntando de uma forma que eu pensava em lançar, até que acho que foi um dos meus alunos que no dia do meu aniversário me falou: sonhei com você, professora, que você fazia isso, isso, isso. Falei, acho que é a hora de lançar esse programa. E agora, quando eu estava lá em São Tomé, assim, veio com muita força que era para fazer agora, né? Então comecei a gravar de lá, o que foi muito abençoado assim para mim, né? Porque a mente quando a gente está nos processos de retiro, de encontros, ela fica num local muito sátua, né? E um local muito profundo, né? Então foi muito bom para mim ter começado de lá. E vocês devem ter sentido, né? Vocês devem ter sentido a energia do local indo junto comigo, né? Então, né, às vezes é tudo muito rápido, né, Vânia? É muita coisa para fazer, é tudo muito rápido que a gente decide. Às vezes a gente até decide mais coisas do que a gente pode fazer, realmente. Hoje falávamos sobre isso, eu e a Vânia, né? Como tem tantas ideias que fervilham, né, na gente, e a gente quer fazer tudo, e às vezes a gente tem que refrear um pouquinho. Mas essa foi uma ideia que eu não quis refrear e não quero refrear, porque eu senti que era o que é para ser, era para ser feito. A não ser que ninguém quisesse ouvir, não beneficiasse ninguém, não fosse bom para ninguém. Então, hoje é a prova real para a gente entender se vocês estão gostando, querendo, se está sendo bom nos processos de vocês ou não, certo? Porque se não fosse, para que que eu vou ficar fazendo áudio? Aí eu vou fazer um diário para mim, não vou fazer áudio para vocês, aí eu faço um diário para mim e acabou, né? Então é importante que vocês me digam se isso está sendo proveitoso para a vida de vocês, porque é como se fosse um diário mesmo, reflexões que eu tenho no dia, coisas que me vêm à mente, coisas que eu quero falar para vocês dentro desse tema que está sendo proposto. Às vezes a gente pode até desviar para uma outra parte de um outro tema, mas são reflexões que vêm na minha vida de manhã cedo, ou de tarde, ou logo depois que eu faço minhas meditações ou minha puja, ou reflexões que me vêm, que eu considero importantes dentro do tema que a gente está propondo, ou algo que eu vi, ouvi, eu vivi, isso não aconteceu tanto ainda dentro dos atendimentos durante o dia. Como eu me circunscrevi um pouquinho ao que era o tema, né, eu não trouxe assim temas que fossem temas que eu tenha visto, né, durante o dia, ou que eu tenha debatido ou contado para algum aluno paciente, mas isso vai acontecer. Então a ideia era essa. Eu gosto muito da mensagem de áudio porque ela me dá muita liberdade, né? Para eu poder fazer isso de uma forma rápida, não quero fazer áudios longos para vocês, e ao mesmo tempo me dá essa liberdade
de eu poder fazer em qualquer momento, em qualquer local, andando, né, fazendo várias coisas, né, ao mesmo tempo, o que torna de uma certa forma muito mais natural para que eu faça. Né? Se torna muito mais natural, porque eu não sento aqui para fazer. Em geral, quando eu estou falando os áudios, eu estou fazendo outra coisa. Estou alimentando os peixes, estou caminhando, estou lavando as coisas da púdia, estou, enfim, em algum local fazendo algum tipo de trabalho junto. O que torna a gente mais próximo também, né? Porque tem uma proximidade. Eu não sento e tenho um script para conversar com vocês. Não, na verdade, eu vou contando um pouquinho de coisas que eu queria dividir com vocês. E assim tem sido. Então hoje, né, vocês podem me fazer perguntas sobre o tema que a gente está abordando e eu vou dar uma lidinha nas coisas que tem aqui. Eu não li ainda, por quê? Porque como eu tinha essa vontade de fazer isso ao vivo com vocês, né, e gravar para vocês em vídeo, se eu lesse, já iam me vir né, ou entre aspas as respostas, os comentários de vocês. Então, alguns momentos eu dei umas lidas, mas eu tentei não ler completamente para que não tivesse esse ímpeto, senão eu teria que colocar no grupo e não é o objetivo. O nosso objetivo é que eu mande os áudios para vocês. Às vezes, quando der tempo, quando isso for possível dentro da nossa estrutura, a gente vem aqui e conversa, tá? Então vai ser dessa forma. Então eu vou começar pelo que está aqui no grupo, né? E aí a gente abre para vocês também fazerem perguntas que vocês queiram ouvir. Deixa eu ver se tem muita coisa. Então, vou começar. Alguém que primeiro quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes de eu começar aqui a ver as coisas do grupo? Ou quer escrever no grupo? Isso pode ser interessante. Não, não quero falar aqui, mas eu escrevo agora no grupo. Isso também é muito bem-vindo. A maioria de vocês que estão ao vivo eu já conheço. Quem eu não estou identificando é a Gleice. Gleice, a gente já se conhece ou não conhece? Não? Ah, então seja bem-vinda, tá? Então, seja bem-vinda, que todos aqui já são da família, já são meus alunos, meus pacientes, já fizeram muitos cursos, enfim. Então, seja bem-vinda, tá, Gleice? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você tem aqui a preferência, tá? Para me perguntar e para falar. Você quer me perguntar alguma coisa? Não? Vou abrir o áudio, então, para você. Pode falar comigo. Ó, já abri. Agora é só você clicar no teu microfonezinho. Boa noite. Boa noite, Gleice. É, a Adriana que passou o link para a gente do Uhum, grupo, e aí eu adquiri no Instagram. Eu queria uhum, falar sobre o tempo que você falou hoje, né, no áudio de hoje. Eu achei bem interessante, porque eu me desliguei de um serviço mês passado e eu estou me perdendo nesse tempo, né? E acho que ficar comigo é algo muito desafiador, né? E eu estou aprendendo, né, a sentar, a apreciar mais a natureza, como você falou, me aterrar. Eu fui para a praia, então, assim, essa coisa de dirigir sozinha, pegar curva, eu morro de medo, mas fui assim mesmo, apreciei o mar, sabe? Sentei, meditei, corri. Então, assim, para mim, é, é novo e algo assim que me dá medo também, sabe? Então, assim, eu estou me uhum. descobrindo e essa coisa do tempo, eu me perco ainda, é isso, sabe? Pô, como eu consigo ter essa calma, essa clareza de conseguir alinhar tudo? Eu não estou sabendo, porque eu sempre trabalhei à noite, né? E eu quis me desligar para ficar mais tempo comigo, ter qualidade de vida, sabe? E me assusta isso agora. Uhum. É, É, isso, com pelo medo que você está me de. dizendo, pode falar, desculpa. Fala. Não sei se eu consegui. Desculpa, eu não sei se eu consegui formular a pergunta. Desculpa. Uhum. Eu acho que eu entendi, mas você quer falar mais alguma coisa? Que talvez vai que tenha um complemento que Não, me não, ajuda a entender. Tá. Então, o que você está me é contando, isso. veja se eu entendi certo. Você está me contando que você fez as transformações e deu alguns passos importantes na tua vida, que era o que você queria e precisava, né? E quando a gente faz isso, às vezes a gente sente medo do que a gente vai encontrar, né? É tipo ter um filho, né? A gente fala, ah, eu quero ter muito um filho. Aí quando o bebê nasce, dá medo. Quando a gente descobre que tá grávida, dá um medo
Nossa, muito grande. Quando a gente muda de trabalho, dá medo. Quando a gente pede demissão, dá medo. Tudo isso que tem esse local de mudança, de transformação, ele traz medo. Mas no teu caso específico, quando você me fala, Gleice, você me fala de um local onde você passou, pelo que eu entendi, a ter mais tempo com você mesma, né? É Sim, isso? sim, É isso. verdade, E verdade. aí Mas o é, problema é que eu tive que fazer escolhas. O que eu tenho que fazer escolhas. Eu tive que escolher, optar por um serviço, tive que fazer escolhas. E ai, às vezes eu tenho medo de fazer a escolha certa ou não certa, sabe? E ao mesmo tempo é ficar comigo também, né? Fazer essas escolhas se for errada. sim, na verdade, as escolhas, embora elas sejam um pouquinho limitadas, um pouco mais do que a gente vê, mas muitas vezes sim, a gente precisa fazer escolhas. E as escolhas mais difíceis, em tese, né, para as mentes humanas, são aquelas em que a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Porque a escolha é abrir mão de alguma coisa. Quando eu escolho uma coisa, eu perco a outra, né? Não posso ter tudo, né? No buffet de sorvete também eu não posso, no buffet por quilo também eu não posso, né? Então, a partir do momento em que eu faço determinadas escolhas, como a gente conversava hoje, né, Vanessa? Nossa, então talvez não dê para a gente fazer todos os projetos. Se fosse todos os projetos que eu quero, nossa, ia ser, eu acho que um curso por dia que eu faria diferente. A Vanessa até riu. Meu Deus do céu, né? Então é isso. Hoje eu falava com uma paciente minha assim, ó. Imagine se alguém me contratasse para ter ideias sobre empresas novas. Nossa, meu Deus do céu, o melhor emprego do mundo. Todo dia eu ia bolar uma empresa diferente, né? Só para ter ideias. Então, assim, esse mundo de ideias, de projetos, ele é muito fértil. E quando eu faço uma transformação na minha vida e eu passo a ter mais tempo comigo, de início, em tese, a mente começa a se auto-boicotar e achar que tem alguma coisa de errado, tá? Então, todas as escolhas, que talvez seja esse o teu caso, né? Mas a gente teria que, né, conversar para saber mais a fundo, mas todas as escolhas em que a gente faz, em que envolve a gente ter mais tempo para a mente pode não receber muito bem. Por exemplo, sentar para meditar é o grande exemplo. É um momento em que eu paro e eu fico na minha própria companhia. Nossa, nem sempre isso é bem recebido. É melhor recebido se eu estou fazendo algo, se eu estou executando algo, se eu estou ganhando, entre aspas, algo. Mas nesses locais onde eu fico comigo e eu estou, entre aspas, largando algo, eu estou aparentemente perdendo algo, porque é só aparente, nem sempre é confortável no início. Então, existe, né, o auto-boicote. E a gente sempre precisa enxergar esse auto-boicote, porque a gente é programado para fazer muita coisa, né? Para a gente produzir, para a gente ganhar. Mas a gente não escuta assim, nem quando a gente é criança, né? Não falam para a gente assim, nossa, a gente precisa aprender a largar, a gente precisa aprender a perder, a gente precisa ficar um pouco mais sozinho. Não, a gente é ensinado só. Não, a gente precisa ganhar, a gente precisa vencer, a gente precisa competir, a gente tem que chegar mais longe. Não é assim que a gente é treinado, ao contrário, né? Mas as duas coisas são importantes. A gente também precisa fazer, precisa vencer, precisa, né, ter ações, precisa agir no mundo, precisa ter uma atuação, mas tem momentos em que a gente recua, né? É engraçado, a gente falava meio que sobre isso hoje, eu e a Vanessa, né? Que a gente recua, é muito interessante a tua pergunta. Mas porque tem, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente conversava hoje, né, Vanessa? Né? Que tem momentos que a gente olha e fala assim, mas espera aí, para aquela coisa que eu planejei para mim, né, e que eu recebi a vontade de fazer, ela ser boa realmente, eu vou ter que largar essa outra aqui e essa aqui. Mas agora eu vou me dedicar muito para essa aqui. E às vezes a coisa para a qual eu tenho que me dedicar é para mim. Às vezes é um projeto meu, né? Às vezes é estar mais comigo, às vezes é descansar mais, às vezes é estudar mais, às vezes é fazer meditação, às vezes é a gente estar aqui na sexta-feira de noite por mim, né? Por que que vocês estão aqui hoje à noite? Por vocês, né? Alguém está aqui por algum outro motivo que não seja por si mesmo? Não, né? Não. Não, tá todo mundo aqui por si mesmo, né? Então, assim, todo mundo vem porque ao vir a gente vai escutar coisas sobre a gente, né? E do outro também é da gente. Quando eu falo pra Gleice, eu não tô falando só pra Gleice, eu tô falando pra Vanessa, eu tô falando pra mim mesma, eu tô falando pra Sueli, eu tô falando pra todo mundo, né? Todo mundo tem momentos em que quer fazer mais por si
e não consegue. E não consegue. E isso traz uma frustração muito grande. Hoje, quando eu comecei o dia, eu estava sentindo isso. A Vanessa, mandei até uma mensagem para a Vanessa. Eu falei, nossa, eu não sei se vai dar conta, porque eu não estava conseguindo ver. Daí, de repente, né, quando eu falei, tudo bem, é assim. Quando a gente entrega e relaxa, as coisas fluem, né? É entrega e relaxa, as coisas fluem. Então, o que a gente faz quando a gente faz uma mudança grande é entender qual é o próximo passo. Então, eu preciso me entregar, relaxar e falar, né? Eu vou fazer nas minhas orações. Qual é o próximo passo agora? Porque não tem um local onde a gente está chegando. Ninguém está chegando em local nenhum. Só tem o próximo passo. A vida é sempre o próximo passo. A vida é só o próximo passo. A vida é sempre só um passo. Não tem estou chegando a algum lugar que aí sim resolvi. É só um passo, um passo, um passo. A vida é só feita de passos. Então, agora que você deu esse passo, Gleice, de fazer o que você queria, não fique titubeando, tá? Isso eu posso te dizer, não fique titubeando, tá? Aproveite e entenda qual é o próximo passo, tá? Mas sem expectativas ou apego ao resultado. Porque o resultado não pertence a você, você tem que, né, dar o próximo passo. O que que a gente faz? Só dá o próximo passo. Só o próximo passo, tá? Então, é isso que eu teria para te dizer. Veja se faz sentido para você, tá bom? Bom, então, vamos lá. Mais alguém quer fazer a pergunta? Senão, eu vou pro grupo. Deixa eu ver aqui se alguém levanta a mãozinha. Pode levantar a mãozinha física ou pode levantar a mãozinha do Zoom, que eu nem sei como levanta a mãozinha do Zoom, mas eu sei um jeitinho ali que levanta a mãozinha do Zoom. Então tá, então eu vou pro grupo, tá? Então eu vou ler aqui os comentários para ver. Então, a gente começou, foi interessante, porque eu não sabia qual ia ser o tema dos áudios, tá? Aí, quando eu comecei a fazer o primeiro dia do áudio, eu entendi, né, o que a gente ia fazer, né? E que ia ser, ter esse nome, né? A mãe. E é interessante, né? Porque ele tá tomando um formato bonito, eu acho, esse primeiro ciclo dos áudios. Então, vamos lá. Então, aqui, o que ele escreve. Refletindo aqui sobre o amor materno, meu sentimento sempre foi a falta de afeto por parte de mãe, não por estar presente. Hoje é mais a forma de demonstração dela. Quase. Isso. Então, ela fala aqui, né, que às vezes tem esse distanciamento, né, que a mãe coloca, desenvolve uma forma de reprimir a tristeza para construir para não atrapalhar o menos possível. E também fazer tudo do certo, o melhor para ganhar elogios. Aham. Ah, olha, muito bacana. Então, a primeiro comentário que vem aqui, ela traz o quanto, às vezes, a criança que a gente foi, né? A criança que tem dentro da gente também, né? Não, que a gente não transporte agora para os nossos filhos, senão a gente entra num local, às vezes, de culpabilizações que nos atrapalham para a gente entender sobre a gente, né? Mas quando a gente é criança, muitas vezes a gente entende que pai e mãe, eles nos abandonam, que a gente é assim, vamos dizer assim, a gente atrapalha a vida deles, que a gente não veio na hora certa, que a gente não foi planejado, ou que a gente não recebe atenção, né? E ela traz aqui que ela sentia isso, como se fosse, ela usa a expressão, como se fosse um estorvo. E às vezes a gente sente, né, isso. E a gente vai percebendo onde que a gente pode não se sentir assim. E às vezes acontece, como ela descreveu aqui, que a gente consegue compartilhar o amor dessa mãe e desse pai só nos momentos difíceis. E daí o que que a gente começa a entender? Que quando a gente adoece, que quando a gente está de cama, a gente é cuidado. E a gente começa a entender que quando a gente está alegre e bem, a gente não é amado. E isso é uma associação que a gente faz dentro do inconsciente. E tomar consciência disso é muito importante, né? E aí, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente pode começar a perceber como que a gente faz para ser cuidado pelas outras pessoas. Será que eu estou adoecendo? Será que eu estou trazendo essa carga de problemas para que eu me sinta amado pelo outro, né? E aí, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta se relacionar com pessoas que em determinados momentos elas não deem muita atenção para quando a gente fica triste, ou quando a gente fica chateado, ou quando a gente fica doente, sabe? Pessoas que valorizem quando a gente está bem. E é interessante isso,
Porque a gente às vezes, né, tem pessoas que cuidam muito da gente quando a gente tá mal. E tem pessoas que valorizam muito quando a gente tá bem. E tem pessoas que os dois, né, tanto cuidam da gente quando a gente tá mal e valorizam quando a gente tá bem. Mas a gente precisa cuidar quando a gente tá com pessoas que só valorizam e cuidam da gente quando a gente tá mal ou que só querem ficar perto da gente quando a gente tá bem. Porque os dois lados são muito perigosos, né? Porque aí, quando eu precisar de apoio de uma pessoa, e nós vamos precisar, né? Aqui nesse mundo, uma pessoa precisa da outra, né? A gente vai se ajudando. Aí, quando eu tiver mal, eu não tenho apoio, né? Ou então aquela pessoa, né, que, vamos dizer assim, que só cuida de você quando você tá mal. Ou seja, eu não te dou atenção, eu não cuido de você, eu não te dou amor. Mas quando você fica doente, eu faço sopa pra você. Mas quando você tá bem, eu não faço sopa pra você, não. Porque agora você tá bem. Então, né, que geralmente são os cuidadores, né, que se desprenderam de si que fazem isso. Eles cuidam só da pessoa, só dão atenção para ela quando ela tá mal. Então a gente cuida porque a gente quer limpar esse padrão da gente ficar, a gente ficar mal para a gente se sentir amado, tá? E ele é um padrão bem comum, né? Que daí a gente conta e a vítima que mora dentro de todos nós vem e a vítima conta o quanto tá difícil. Todos nós temos, né? Nossa, as nossas vítimas, a minha vítima tem um nível dramático maravilhoso. Assim, eu falo, nossa, que vítima linda que eu tenho. Minha vítima é muito bonitinha. Ela é dramática, assim, né? Ela é bem histriônica, assim. Então, quando a gente tem uma vítima histriônica, dramática dentro da gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se relaciona com pessoas que valorizam quando a gente está mal. Porque essas pessoas, se elas só valorizarem quando a gente está mal, a gente vai entender que a gente precisa sempre ter um problema para a gente poder ser amado. Tá? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Faz? Ótimo. Então tá. Próximo. Gostaria de saber o que essa relação de culpa e controle insuficiente pode gerar. Ah, muito bom. Então é assim, quando eu faço esse padrão de que eu tenho que fazer algo para poder ser amado, ou seja estar doente, seja ser um bom aluno na escola, seja tirar boas notas, seja ser, vamos na palavra, perfeita. Eu vou descobrindo o quê? Pode ser aquele exemplo de que eu ficar doente, eu sou cuidada, mas pode ser, então, se eu sou sempre insuficiente para ser vista, para ser amada, para ser cuidada, nunca tá bom, nada é suficiente. Opa, o que que eu concluo como criança? Então, acho que eu tenho que ser o quê? Perfeito. Aí eu traço planos mirabolantes para ser uma pessoa perfeita, certo? Quem já fez planos para ser pessoa perfeita, para ser amado, levante a mão. Quem já fez? Vamos ver. Não, não. Quem já fez? Nós já fiz também. Vamos ver quem mais. Aqui tem mais pessoas que já fizeram esse plano, que é um plano audacioso, né? É um plano muito audacioso. Todo mundo já fez. Ah, então todo mundo já fez esse plano. Ai, que bom que não estamos sozinhos, né? Então todo mundo já fez esse plano audacioso. É uma audácia, né? Para ser amado e para ser perfeito. Então, quando eu faço esse plano, o problema é assim. É que tem uma parte do plano que eu demoro para descobrir. As pessoas que estão aqui hoje, vocês já descobriram uma boa parte do plano, né? Porque a gente já caminhou um bocado e a gente já sabe disso. Só que alguns anos atrás, vocês vão se lembrar que a gente não sabia disso. A gente não sabia que a gente estava fazendo isso. Se a gente olhar para trás, a gente vai olhar para alguns anos, eu não sei quantos anos eu posso olhar para trás, não sei ali quanto, mas tem alguns anos para trás que eu não sabia que eu fazia isso. É uma loucura. E muitas pessoas ainda não sabem que elas estão fazendo isso, tentando ser perfeitas para serem suficientes para serem amadas. Aí o que acontece? Eu faço o plano, tá aqui o meu plano. Então, vou ser perfeita para ser suficiente para ser amada. Só que mesmo assim, eu sinto que não está o suficiente, porque é um poço sem fundo esse local. Porque essa meta da perfeição, ela é sem fundo, impossível, né? Sempre vai ter alguma coisa que eu vou desabonar alguém, né? Como eu também vou, todo mundo vai. Então, todo mundo vai desabonar alguém. Então, nesse lugar, a insuficiência ela não é preenchida. Aí o que que acontece? O controlador que mora dentro da gente, ele fala assim: que saco esse negócio, certo?
eu vou ter que trabalhar dentro disso, porque quem ajuda a gente de uma forma torta a tentar ser perfeito é um controlador que tem dentro da gente. Porque a partir do momento que eu quero ser suficiente por alguém, amada por alguém, importante para alguém, suficiente para alguém, para isso eu vou ter que exercer algum tipo ou querer exercer algum tipo de controle sobre a outra pessoa. Porque se eu só tô querendo ser importante para mim, suficiente para mim, importante para mim, amado por mim, eu não preciso controlar nada ou ninguém. Preciso? Não preciso. Agora, a partir do momento que existe um objeto externo, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o companheiro de trabalho, é o chefe, é o filho, é a filha, é claro que as coisas vão ter que andar de uma determinada forma que eu entenda que é importante. Então, a carência, a sensação de insuficiência e o controle são amiguinhos, ok? Carência, sensação de insuficiência, necessidade de perfeição e controle, tá? Pensem nesse bloquinho, é como se ele fosse um Lego. Vem ali o seu conjuntinho de Lego, sabe aqueles Legos quando vem no saquinho? Vem lá o saquinho dentro da caixa de Lego, e aí vem ali, naquele ali vem aqui essas pecinhas, certo? Então elas andam juntas, certo? A partir do momento em que eu começo, escutem bem isso, a partir do momento em que a minha carência e minha sensação de inadequação, de insuficiência, ela começa a reduzir, a diminuir, o meu controle não precisa mais tanto atuar também. Porque se eu não espero nada da outra pessoa, por que eu vou estar controlando a outra pessoa, o que ela pensa, o que ela faz, se ela gosta de mim, se ela não gosta, se ela fez certo, se ela fez errado, se ela concorda comigo, se ela discorda de mim? Tudo reduz. Então, como que eu mexo no controle? Não é pelo controle, é pela entrega e pela carência. É ali que é o ponto. O ponto é ali. Porque o ponto de convergência entre a carência e entre o controle, ele passa aqui no meio. Aí tem várias coisas para a gente fazer. Tem uma ponte, né? Entre uma coisa e outra. Tem autoconhecimento, tem várias coisas. Mas uma ponta, eu tenho essa carência, essa insuficiência, essa necessidade de aprovação. Outro lado, eu tenho o controle, querendo que as pessoas sejam de determinada forma que às vezes elas não são, não podem ser. E elas não podem, às vezes, me dar o amor da forma que eu quero e eu até mereço. Não quer dizer que eu não mereço, eu mereço, mas talvez a pessoa não tenha condições de me dar. Aí eu vou ter que me dar, tá? Então, é um ponto bem importante, tá? O que mais? Não, aquela agonesa, esse relatório aconteceu na minha infância, nada mudou, ainda choro pelo relacionamento. Às vezes a gente consegue resgatar, né, como foi o primeiro depoimento, né, e consegue ter uma boa relação com a mãe depois, de amor, onde eu não preciso ser mais nada e fazer mais nada, e a pessoa, né, a gente troca esse amor pelo que a gente é, e às vezes, infelizmente, acontecem essas histórias tristes em que a gente, com a pessoa viva, a gente não consegue resolver. Mas eu vou contar uma coisa pra você. Tem como você fazer determinadas coisas por você, né, que podem resgatar isso mesmo que ela não esteja mais encarnada, tá? Mesmo que ela não esteja mais por aqui, né? Eu acho que a Jussara não tá na live, né, pra eu falar com ela. Não, né? Mas mesmo que ela não esteja mais por aqui, tem várias coisas. Por exemplo, você pode conviver com pessoas que representem a tua mãe e começar a fazer isso com essas pessoas, né? Pessoas que, lembram? A mãe não é só a mãe é um símbolo, mas que representem essa mãe que você respeite, né? Uma pessoa de repente mais velha ou não, mas que tem uma sabedoria, você se conecta com essa pessoa e você pode receber, de repente, essa, entre aspas, cura, não gosto dessa palavra, né? Mas essa cura disso que ficou mal resolvido, tá? Entre vocês. Isso às vezes acontece, tá? Que mais? Hoje ela tá bem com a mãe, né? Eles falando aqui. Uhum, e falando, né, o quanto melhorou. A Dex está trazendo aqui nas amizades, né? Ela é muito leal, compreensiva, tal, tenta equilibrar, mas percebo que muitas vezes o que sobrepõe é o tempo de qualidade. Eu sou de poucas amizades. Quando sinto que não fazem questão, às vezes.
às vezes é mais, vamos dizer, sábio que eu mantenha poucas pessoas, mas que sejam pessoas condizentes com a minha energia, do que muitas pessoas só para eu não ficar sozinho, né? Porque, né, aquela velha máxima, né, que nós conhecemos muito bem, né, que não tem, né, nada de profundo, mas ao mesmo tempo o antes só do que mal acompanhado, obviamente que ele vai existir. Mas sempre é importante que a gente esteja acompanhado pela gente, né? Independentemente do amigo. Eu posso ter um amigo que seja uma pessoa que não seja uma boa companhia, por exemplo, mas eu tenho que estar sempre comigo. Então, lembrar disso, eu nunca tô com outro, eu tô sempre comigo. Aí eu posso estar com o marido, com a esposa, com amigo, com vizinha, porque eu tô comigo. Eu tô comigo como um bebê, né? O bebê, ele tá com a mãe. O bebê, ele não tá com ele ainda, o bebê, né? Ele tá com a mãe. E quando ele tá com a mãe é a mãe divina. Então eu tenho que estar sempre comigo. E estando comigo representa que eu tô com a minha mãe. Porque eu sou e posso ser e devo ser a minha própria mãe. Então é como se eu agisse comigo como se eu fosse um bebê. Aí as amizades, venham os amigos que vierem, a gente vai ficar melhor, né? Mas tem pessoas que a gente precisa também, às vezes, retirar da vida. Não é que a gente retira a pessoa, a gente sai, né, da vida, que é, né, mais sensato, né? A gente não retira ninguém, a gente se retira, a gente sai, né? Que mais? Aí a gente escreveu aqui a Maíra, que ela foi uma referência, me senti amada na infância, fortalecida e no sentido, cresci me sentindo conectada com o amor de mãe. Darararã. Ah, ela contou o relato dela aqui, mas acho que ela não teve nenhuma dúvida, né? Ela só contou a história. Isso é bem interessante. Quando ela fala aqui, achei interessante essa frase. Ela fala assim: a história pessoal da minha mãe me abalou muito, numa perspectiva fora do papel de filha, pois eu desejava, para além desse papel, vê-la e senti-la feliz como ser humano, como mulher, em toda a sua grandeza. Precisei trabalhar essa dissociação do arquétipo. Isso é muito importante que ela falou aqui. Quando a gente vê a mãe da gente, o filho da gente, como uma pessoa e não como um papel, o marido da gente, a esposa da gente, ah, meu Deus do céu. É muito bom isso, é muito libertador, né? Então a gente vê além do arquétipo e a gente vê além do papel, isso dá muita liberdade para que a gente seja quem a gente é e não uma expectativa de pessoa do que aquela pessoa acha que é uma boa pessoa e vai me amar por isso, e ao mesmo tempo a gente faz uma quebra do outro, né? Que ele também, do mesmo jeito que o nosso plano audacioso de ser perfeito, não tem, mas o plano audacioso de ser perfeito, né? Digamos, de achar que o outro é perfeito também não existe, né? Então é muito importante que a gente sempre veja o outro pela pessoa, pela despersonificação do papel. E parece tão simples quando a gente fala, né? Mas não é. Não é. Porque quando, escutem essa frase, hashtag, quando a gente vê papel, a gente tem expectativas. Quando a gente vê pessoa, a gente tem amor. Quando a gente tem papel, a gente tem expectativas. Quando a gente vê pessoa, a gente vê amor. Se isso internaliza, fica muito claro determinadas coisas que a gente quer do outro e que não tem como a gente ter e que, na verdade, o outro às vezes nem sabe, né, que a gente espera dele. Que mais? Observar hoje com maior clareza, Vedanta foi uma benção em minha vida, um enorme presente de Ishvara. Hoje, analisar cada segundo, estou conseguindo melhorar, porém sinto desenvolver a sensação de rejeição, às vezes vem à tona. Tenho poucas lembranças da minha infância, do amor da minha mãe, sempre muito dura e reservada. Meu pai sempre mais amoroso, embora rígido. Estou superando muitas fases, tenho curtido me aproximar da minha mãe, com o coração mais manso, entendendo sua condição. Moramos juntas depois do falecimento do pai há quase 7 anos. Foi um processo libertador, vendo cada dia. Só agradecer essa mulher. Tá, então, aqui
Dora, no teu caso, você tem que aproveitar justamente isso que eu falei agora. Agora que ela já está mais idosa, é vê-la como essa pessoa, porque ela não precisa te dar nada mais como mãe, né? Então, não tem mais nada para ser dado. Aliás, ao contrário, agora você tem coisas para dar a ela como mãe, certo? E nesse local em que ela não precisa mais exercer esse papel de mãe, dá para despersonificar para que você a veja como pessoa, ela te veja como pessoa também, até como se fosse uma amizade, mas ao mesmo tempo talvez ela precise de você em determinados aspectos e você não precisa dela. Então, nesse local, você pode materná-la no que for seu dharma, mas consertar e até limpar coisas que tenham ficado do passado, né? Porque às vezes fica coisas, mágoas, dores, né? Quando eu falo, ah, minha mãe era dura, era a forma como ela conseguia ser. Então, quando a gente vê essa dureza, às vezes chegou a hora da gente humanizar, até para que a gente refaça essa construção, porque às vezes essa construção não impactou em quem a gente é hoje, mas se impactou negativamente, eu digo, né? Mas se impactou negativamente, a gente precisa limpar. Se não impactou e eu só falo, não, hoje eu me tornei uma mulher forte, decidida, que sabe o que quer, porque minha mãe foi dura, então quer dizer que ela me deu e eu recebi o que eu precisava. Mas se eu sinto que eu sou carente, que eu sou uma pessoa que não falo tudo o que eu gostaria, que eu me condeno, que eu me julgo, e aí eu junto essa frase, minha mãe era dura, opa, então a gente tem questões para ser mexidas ainda, tá? Então fica atenta se tem questões para ser mexidas aí. Que mais? Percebi que quando participei queria terminar, então o foco e a concentração sumiram. Peraí. Sueli, esse teu comentário é aqui ou é no grupo de sânscrito que você fez? Eu fiquei na dúvida agora aqui. Ou foi nessa tarefa mesmo, porque eu não entendi o contexto. Você escreveu: Percebi que quando participei queria terminar, então o foco e a concentração sumiram, e o desejo era só de terminar a tarefa. Era desse grupo a tarefa que você está falando ou de sânscrito? Pera aí, calma, eu vou abrir teu áudio, só para eu entender. Pode abrir. Não. Esse comentário é da turma de sânscrito. Não Viu? era pertinente. Não é pertinente. Eu falei, isso aqui não é nem comigo, isso é com a Vanessa. Não é nem comigo, não dei tarefa. Não, é que eu dou umas tarefas no final, né, para vocês falarem, mas eu não senti isso aqui, não. Falei, isso aqui Não, é não. outra Eu coisa. botei no lugar Então, errado. então tá bom, não tem problema aqui, mas a gente já entende e já reordena, tá? Então já reordenamos, obrigada. Então deixa eu continuar aqui. Eu amo várias mães ancestrais. Aí a questão sobre as mães ancestrais. Me emociono com a canção Ave Maria. Nossa, quem não se emociona, né? Nossa, Ave Maria é tipo, nossa, eu choro tanto. Sinto proteção e amor pleno Iemanjá, o mar, sinto que pertenço. Então, isso aqui é muito importante. Pachamama é uma música que entra na alma, exatamente. Isso aqui é muito importante. Aquele áudio que eu falei sobre. Nem sempre eu lembro de todos os áudios, tá? Vocês querem me lembrar que às vezes eu esqueço, né? Porque é um local tão meditativo que eu faço os áudios que às vezes eu tenho que ouvir para lembrar. Mas eu lembro desse porque eu lembro onde eu tava, lá em São Tomé, quando eu falei. E assim, né? Eu não planejo o que eu vou falar. Então eu comecei a falar e eu começo a ouvir junto com o que eu falo. E é muito bonito. Porque eu tava passando, né? Andando lá em São Tomé, tem vários altares por lá. E aí veio a questão da Mãe Divina, sabe? Eu estava passando na frente de um altar quem já foi lá em São Tomé, que é para Jesus, olha só, estava passando bem na frente, lá onde tem um Jesus enorme lá, e aí me veio isso, né? Não se sabe exatamente a razão, e essa mãe ancestral, ela é algo que salva a nossa relação com a mãe que a gente teve. Isso é muito importante. E também salva a relação com os nossos filhos. Porque como a gente exerce controle, às vezes, né, sobre a mãe, sobre o filho, sobre tudo, né? Porque às vezes a gente é controlador com o filho,
A mãe ancestral, esse local onde eu acesso um amor divino, que pode ser fazendo uma oração para a Ave Maria, pode ser ouvindo a música da Ave Maria, pode ser vendo a imagem que representa Iemanjá, pode ser cantando para Iemanjá, né? Então tem tantas formas que a gente se conecta com esse amor divino, mas que ele vem assim encapsulado com esse amor divino materno, a mãe divina. Porque se eu falar para vocês assim, ó, pensem num santo homem do qual vocês gostem, ou pensem, né, numa figura, uma deidade masculina, tradição védica da qual vocês gostem. Vai ser uma sensação. Podem pensar, podem pensar. Eu vou pensar o primeiro que me vier. Agora, vocês pensem numa santa, né? Não importa qual é a linha de espiritualidade e religiosidade, isso não importa, né? Não importa qual, que tenha essa egrégora feminina. Agora fechem os olhos e pensem. Vocês conseguiram ver a diferença? Eu sei que é rápido, mas vocês sentiram a diferença? Tem uma diferença, certo? Porque assim, não tem, aqui não tem, né? Na verdade não tem homem, mulher, feminino, masculino, né? Isso é tudo, né? São, né, as nossas vestes aqui nesse mundo. Mas quando eu penso em algo que é divino e cuida de mim e para qual eu faço oração e é mãe, ai, não sei vocês, mas eu até respiro aqui assim, no fundo do peito. Parece que vem aqui assim. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto assim. Cada um vai sentir de um jeito. Então, por isso que às vezes é muito importante que a gente pense, né, na ordem divina, que a gente pense em Ishvara, com esse nome de mãe divina, né? E as mães ancestrais. E aquele dia eu falei, né, sobre até nosso país, a nossa mãe, né? Então, nossas avós e todas as pessoas que participaram da nossa criação. E essa mãe ancestral divina, que é a própria terra, né? Os elementos, né? Eles têm também uma divindade de mãe, né? A mãe água, a mãe terra, né? Então isso é bem importante. E às vezes quando a gente fica perdido, assim, é um momento da gente fazer às vezes oração, assim, para a mãe, assim, sabe? Para essa mãe, assim, uma mãe divina, né? Mesmo que você não dê nome, mas às vezes a gente precisa, né? Às vezes a mente desordena, assim, e daí a gente pode pedir um acolhimento, assim, sabe? Às vezes, claro, existem deidades que a gente pode se afinizar que também acolhem, né? Por exemplo, o Hanuman, eu me sinto super acolhida, não sei vocês, mas eu me sinto super acolhida. Às vezes, quando eu, né, tem uma coisa que acontece que é muito triste, muito dura, assim, eu peço para Hanuman, assim, falo, nossa, acho que eu não vou aguentar, assim, essa dor é muito grande, nossa, que dor emocional, nossa, que processamento difícil. Eu peço por Hanuman, mas é porque me lembra muito esse acolhimento da Mãe Divina, tá? E se a gente tiver dificuldade com as deidades femininas, aí a gente tem que trabalhar isso, que pode ser que a gente tenha dificuldade com mãe, dificuldade com feminino, tá? Então, às vezes acontece. Ou o contrário também. Tem muita dificuldade com as deidades masculinas. E ou não faço oração, ou não lembro alguma coisa, também a gente pode ter alguma coisa com masculino, com pai, tá? Com homem, que também merece ser investigado, tá? Próximo. A maravilhosa sensação de conexão com a mãe ancestral, ela tá em tantas coisas. É isso, ó, é exatamente o que eu falei aqui que a Maíra trouxe. É uma energia de acolhimento, aconchego profundo e sensação de nutrição espiritual. Perfeito, não posso colocar em melhores palavras. Você falou sobre a comida e isso veio como insight. Sim, nossa, comida é pura mãe, gente. Comida é mãe pra gente, por isso a gente tem que cuidar, que a gente fica compulsivo pela mãe, né? Fica compulsivo pela mãe, tá? Então cuidar pra gente não ficar compulsivo pela mãe, ok? Porque a comida, né? Aí quando eu dou aula de alimentação natural, eu falo: se eu quero um abraço, eu como mingau de aveia. O mingau de aveia não né? Faz bem, tá? Então, se eu quiser sentir a sensação da mãe ancestral me acolhendo, por favor, chocolate cheio de açúcar não, tá, pessoal? Tá? Aveia, tá? Aveia vai cair melhor, tá? Por favor, lembrem disso. Não é nosso tema aqui, mas eu, né, dou aula disso também, não posso deixar de dizer. Que mais? Pareceu mesmo um mecanismo simbólico de conexão com essa mãe, que eu também encontro nas orações, exatamente, meditações. Aí a Adri escreveu uma coisa, apagou. Adri, você quer falar alguma coisa aqui?
Senão eu já vou pular para o próximo, mas daqui a pouco você fez uma pergunta lá que eu vi que eu vou te responder depois. Que essa foi uma que eu vi hoje. Mas quando o emocional está mais conturbado é mais difícil. É claro, ela não gera essa conexão, mas gera uma sensação de um efeito de alívio. Exatamente, como se sentisse falta. Então nós sentimos saudade da mãe. A gente sente saudade da mãe. Tá? É natural que a gente sinta. E às vezes a gente não teve uma mãe mais acolhedora, a mãe terrena acolhedora. Às vezes ela era dura, às vezes ela parecia insensível, às vezes ela é mais narcísica, às vezes ela é muito intelectualizada, às vezes ela não abraça, às vezes ela não dá carinho. Às vezes essa é a história. Só que a mãe divina está aí disponível. Mesmo que a história da mãe terrena tenha sido assim, era a forma que a mãe divina mandou a sua mãe terrena. E às vezes é assim. Mas isso vai me impedir de ser uma pessoa amorosa? Isso vai me deixar duro? Não, não é para ser. Não precisa, tá? Se eu tenho a conexão com a Mãe Divina, né, sabe? Eu tenho conexão com o dono do teatro, entende? A dona do teatro é a minha conexão. Aí eu vou me importar porque o lanterninha, porque a mãe, a gente é tipo lanterninha, eu sou mãe também, eu sou a lanterninha do teatro que eu falei assim pro meu filho, por aqui, meu filho, sai aqui da coxia, vem aqui. Aí ele tropeçou, eu vou dizer, ai meu Deus, essa lanterninha destruiu a minha vida porque ela não iluminou direito e eu tropecei. Mas meu Deus, chama a mãe do teatro que ela liga a luz do teatro, tá? Lembrem disso, por favor. O que mais? Tenho muita conexão com a mãe ancestral, diariamente com o momento me conecto, a Ana falou, muito bom, sinto amorosidade, carinho, acolhimento ao olhar o Lago Paranoá, ai que lindo, até imaginei. Nossa, eu nunca vi o Lago Paranoá, mas agora, nossa, o jeito que você falou, eu me imaginei. O pôr do sol, o sol entre os galhos de uma árvore. Não, não é suspiro, né, quando a gente fala isso. Isso é a materialização, né, dessa mãe divina dando presente pra gente. A mesma coisa que te feriu pode ser a cura. Acho que não entendi. Ah, Cris. Muito boa pergunta. É que assim, a gente pode falar de várias formas isso, né? A mesma coisa que te feriu pode ser a cura, a chave tá na boca da carranca, o Jonas usa muito, né, essa expressão, e é a expressão que ele usa, cada um vai usar uma expressão, né? Então, o que acontece? Isso é muito importante. Aquilo que te feriu pode ser a cura, ou vou dizer, não é que pode, vai ser, ok? Aquele ponto que é o ponto nevrálgico, que é onde te incomoda mais, é aonde a gente precisa trabalhar. Então, é aquele lugar, tá? Então, o local que te feriu mais, então vamos dizer, eu recebi, é bem complexo, eu vou tentar simplificar e fazer com poucos exemplos, mas acho que merece até mais tempo, mas eu vou tentar fazer da forma mais sucinta que eu puder. Nada nesse mundo, nessa terra, ele é por acaso, assim, né? Eu não recebo uma mãe ou eu não convivo com pessoas, né, determinadas nessa história que vão me ferir, ou eu não vou me ferir de determinadas formas, né? Que às vezes nem é o outro, sou eu que estou me ferindo em geral, onde não tem algo que soluciona o problema. Não tem essa hipótese nesse mundo, não. Ishvara me dá um problema, ou ele me dá um pai problemático, ou uma mãe problemática, ou ele me dá uma esposa problemática, ou um marido problemático, à toa, por sorte ou azar, e isso me machuca. Não, ele não vai te dar isso por acaso. Tudo que eu recebo, até as feridas que eu recebo, eles têm um motivo. Tem sempre um motivo. Que pode ser que eu descubra, pode ser que eu não consiga descobrir. Também não vou conseguir descobrir tudo, porque é impossível descobrir tudo de cada vida que eu passo aqui. Mas aquilo que fere, aquilo que incomoda, é onde eu tenho que dar atenção. Exemplo. Me incomoda aquelas pessoas que ficam perguntando toda hora pro professor. Opa, isso me fere. Aí tem uma cura. Me incomodam aquelas pessoas que vão lá na frente se exibir, se apresentar. Opa, você tem que ir lá na frente. Opa, você tem que falar e perguntar mais para o professor. Me incomodam porque isso é o que te fere. O que te fere é aquilo que te incomoda, tem alguma coisa. Porque senão, se você não tem vontade de ir lá na frente, ou se você já vai lá na frente e se apresenta,
aquele que vai não te fere, não te incomoda. Então sempre tem algo. Ou não necessariamente você fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, mas aquela pessoa está te apontando algo. Tá? Então aquilo que te fere é o que te cura, porque a partir do momento que você trabalha exatamente onde está a ferida, você não pode, né? Ah, eu tenho que fazer um trabalho, né? Aquela expressão, né? O trabalho sobre si. Ah, então eu não vou, eu vou pegar uma coisa que não é essa coisa que me incomoda mais. Eu vou pegar uma, não, não. Tem que ser essa coisa essa que te fere, essa que você condena, essa que você julga. É ali que está a chave, tá? Ali que está a chave. O que eu posso falar hoje é isso, mas a gente vai falar mais disso, tá? Reflitam, reflitam sobre isso. O que mais? E às vezes, só para terminar, eu não aguentei. E às vezes o local é improvável, tá? Não pensem assim que, ai, o autoconhecimento ele se resolve só pela meditação. A gente que faz, né, meditação, puja. Não, então o autoconhecimento é só fazer meditação, é só fazer puja, oração, é isso que precisa. Às vezes o que tem que resolver é sexo. Às vezes o que tem que resolver é ganhar dinheiro, entende? Porque é ali que tem um problema acontecendo. Se tá um problema acontecendo ali, tem algo ferindo, a gente tem que colocar energia naquilo, tá? E o autoconhecimento, ele depende que eu ponha o dedo na ferida, que eu ponha a mão na boca da carranca. Para que essa cura, que é o quê? Esse ser problemático que eu me vejo, que eu me tornei, ele possa se esvair. E aí tem espaço para o autoconhecimento. Porque o bonequinho de sal ele só pode se desfazer dentro do mar se ele não ficar preocupado com a areia. O bonequinho de sal, como que ele vai se desfazer dentro do mar e ser mar também? Como? Se ele está preocupado com o cara que está vendendo picolé, se ele está preocupado com a areia, está preocupado com o guarda-sol, está preocupado com o feirante, com o cara que vende pipoca, tá preocupada que o espetinho é sujo, ele nem vê o mar. O bonequinho não tem como entrar no mar e se desfazer, tá? Eu sei que isso já é um outro lugar mais profundo, mas entendedores entenderão, ok? Então, o autoconhecimento, ele precisa de uma mente preparada para eu poder me jogar e esquecer as picuinhas da vida, porque a vida é cheia, ó, é cheia de problemas. Durante um dia, quantos problemas vocês enfrentam? Não sei vocês. Nossa, a minha vida é cheia de probleminhas, probleminhas, porque a vida de todo mundo é assim, é cheia de coisinhas, picuinhas, probleminhas. Só que você não é que você não vai viver e não vai resolver. Claro, vamos viver, vamos resolver, vamos fazer tudo o que tem para resolver, tudo que tem para ser feito. Só que isso não pode te distrair de ir em direção ao mar. Bonequinho de sal, mantenha seu foco no que interessa. O que mais? Bom dia, amados irmãos. A conexão com a mãe ancestral, mãe natureza, mãe divina, por amor, aconchego e isso, leveza. Sinto ela representada na natureza, no altar, isso mesmo, em tudo. Segundo, ao avaliar as ações de auto-julgamento comigo, com as outras pessoas, penso, preciso trabalhar com o meu sentimento, que muitas vezes... Ai, perdi, peraí. Trouxe mais aqui, que meu pescoço estava para baixo, me perdi. Preciso trabalhar com esse sentimento que muitas vezes é cobrado com palavras e ações. Ao ouvir a reflexão no áudio 4, abri uma chave de comunidade de maneira mais leve. Isso. A gente precisa suavizar, porque nada é tão sério. Nada é tão sério. Como eu dei exemplo, hoje de manhã eu também cheguei aqui e falei assim, meu Deus, como que eu vou dar conta desse dia? Porque eu olhei e falei assim, não vai dar, não vou conseguir. E olha que eu faço muita coisa, é difícil eu ter essa sensação. Aí, opa, a leveza foi embora. Opa, a diversidade, opa, peraí, vou entregar. É isso que temos? É isso, né? Tenho que aceitar, porque a ordem divina está aqui. Opa, quando eu lido com leveza, as adversidades elas perdem o monstro da sombra, é a sombra, né? Sabe o monstro da luz e sombra? É isso que é, tá? A diversidade é luz e sombra. Terceira observação. O áudio de hoje me fez lembrar da sensação de impotência. Uhum. Desde o nascimento dos meus filhos até a fase adulta, onde acontecimentos diversos me fizeram refletir e crescer com cada pedacinho vivido. A sensação hoje do dever cumprido mostra a conexão existente entre nós e Vedanta vem contribuindo. Professora, como é lindo quando conseguimos expressar o mantra em nosso coração, arrepia, emoção indescritível. Ah, que bom. Então, ela falou um pouquinho, ela é minha aluna de mantra também,
Então ela falou um pouquinho, realmente. O mantra, eu vou dizer para vocês, ele também ajuda nessas situações de impotência, tá? Então, um mantra, orações, não precisa ser mantra em sânscrito, né? Pode ser mantra, pode ser oração, pode ser fazer o salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tô impotente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não precisa fazer Mano Javam, não, não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, essa sensação de impotência, e não é que ela vai cair por terra no sentido de que eu me torno potente, mas se tudo der certo, ou eu me torno potente, que é um primeiro nível, ou eu percebo que tem algo onipotente e eu me conecto com o onipotente. Aí eu me torno potente ligado ao onipotente e o impotente cai por terra. Que mais? Ah, está dando nosso tempo, né? É, aqui, tararã, achei por aqui. É sobre isso, é uma bênção maternal, sua graça é descer. Mas a sobrecarga é real, e é mesmo. Isso acontece quando dá desequilíbrio, quando passo por cima dos meus limites para maternar. Isso. Então, isso é muito importante, né? Isso é um tema muito polêmico, muito difícil, né, da gente tratar. Porque, assim, agora, nesse dia que eu falei sobre essa sobrecarga do maternar, ela é muito real, né? E a gente sabe, quem exerce esse papel de mãe sabe que é uma sobrecarga, né? Pequenas coisas, né, podem se tornar grandes e a gente sabe, né, que são muitas coisas para a gente exercer, muita coisa para a gente executar. Outro dia eu voltava, né, lá de São Tomé, né? Acho que eu nem falei isso no áudio, né? Mas foi interessante, né? Porque lá a gente estuda muito, acorda muito cedo, faz muita coisa. Mas aí quando você chega aqui e se depara com um mundo de mãe, Senhor, você olha e fala assim, tava de férias, né? Aquilo era férias, eu tava em férias, né? Em férias lá, porque quando você chega aqui é tanta coisa, né? E não só maternar os filhos, mas, né, esse local de acolher, de cuidar, de fazer, de trabalhar, né? É tanta coisa, né, que tem para ser feito que traz uma sobrecarga. Mas esse tema de que a sobrecarga, ela não é tão sentida quando eu também faço coisas que eu sinto que eu estou fazendo por mim, para mim, não que fazer para os outros não seja fazer por mim, para mim, é sim, ok? Então, São Francisco já diria, né? Quando eu faço para os outros, na verdade eu estou fazendo por mim e para mim, né? Mas é quando eu entendo que, por exemplo, eu tirei alguns minutos para fazer um estudo que é importante para mim, e eu tirei alguns minutos para fazer uma meditação, eu tirei alguns minutos para, sei lá, passar um creme no corpo, opa, e aí depois eu fui fazer outras coisas, isso ameniza muito o impacto de que a sobrecarga, esse excesso de afazeres, de atribuições, ele me traz sofrimento, tá? Porque a sobrecarga no sentido de muita coisa para fazer é muito real, né? Tanto que eu mesmo falei, hoje eu olhei e falei assim, eu acho que ontem já estava meio sobre-humano, hoje, né? Quando eu fui almoçar era 3 horas, 3h10 da tarde, quando eu consegui almoçar, né? Então, assim, a sobrecarga é real, né? Só que a sobrecarga, ela pode não ser uma sobrecarga propriamente. Ela pode ser o que tem para ser feito. E eu posso fazer com alegria também. Eu posso encontrar um local de alegria. Porque se é isso que temos, é isso que fazemos, né? Tem uma frase que eu uso que é isso. Se é isso que temos, é isso que fazemos. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer assim. E aí, quando a gente encontra esse local, as portas se abrem. Até esse peso, até coisas acontecem, as coisas te ajudam, sabe, a chegar melhor. Agora, claro, a gente não vai ser ingênuo de achar que se a gente simplesmente encontrar esse local, vai ter menos carga, no sentido de menos afazeres. Não vai, tá? Porque os papéis estão aí e eles trazem o seu script. E vou dizer, o script de mãe tem uma coisa que é meio grande nele, não é um script pequeno, é um script pequeno. Então, assim, né, não sei porquê, mas é. O script de professor é grande também, né? Tem outros scripts que são menores, né? O script, vamos pensar um script que eu considero, assim, que é um pouco mais, sei lá, acho que todos são pesados, né? O script de dona de casa é grande, o script de aluna é grande, todos os scripts podem ter uma sobrecarga, né? Depende um pouco do que é mais natural, às vezes, para mim também, né? Às vezes uma coisa é mais natural do que a outra também.
mas que é uma benção, né? Porque, poxa, a gente poder se doar para uma outra pessoa de uma forma, né, tão genuína quanto maternar é uma grande benção. É ruim quando eu entro na vibe de olhar a grama do vizinho e ver que não parece ter sobrecarga. Mas todo mundo acaba tendo, né? Talvez a irritação venha porque a vontade era de poder também ter tempo para mim. Exatamente, é isso. Porque a gente quer ter tempo pra gente. E no final perceber que a responsabilidade de não ter é o limite que eu não coloco. Aí depende, né? Às vezes sim. Às vezes eu não estou administrando bem a minha vida, né? A gente falava hoje sobre isso, eu e a Vanessa, né? Que às vezes, por exemplo, eu às vezes faço mais do que deveria. Aí eu tenho que trabalhar o meu desapego. Vai, Rag, eu tenho que largar. Até falei pra Vani hoje, não falei, Vani? Falei assim: olha, quando eu quiser fazer muita coisa, acho que tô propondo muita coisa, é muito curso, por favor, me ajuda. Porque o Eric me ajuda, o Eric tá atendendo lá no outro consultório, e o Eric me ajuda. Porque às vezes eu quero dar tanto, eu quero doar tanto, eu quero. Opa! Que aí eu exagero, eu não tenho, não é o outro, eu não tô podendo, não tô pondo limite no outro, não é isso, eu não tô nem limite em mim, eu que tô passando do ponto, eu que exagerei, eu que não tive limite, eu que tenho que saber qual é o meu limite, o outro não sabe, não sabe o meu limite, como é que o outro vai saber o meu limite? Entende? Então, eu tenho que saber o meu limite. E eu faço acordos com a outra pessoa, eu negocio, eu converso com a outra pessoa para dizer, ó, daqui, ainda que eu consiga ir mais, eu não quero. Né? Então é importante que a gente converse e diga o que a gente quer de verdade. Porque quando a gente é muito forte, muito guerreira, tem muita energia, tem muita força, a gente passa do limite. Sabe como se a gente passasse da entrada? Tipo eu no caminho de Santiago. Eu errava as entradas direto. Eu passava da entrada, aí eu percebia, ai, passei da entrada. Aí eu voltava. Eu voltava um monte e tinha que entrar na entrada certa. Mas isso é perda de energia, não é para eu passar da entrada, é para eu ficar atenta e falar aqui eu acho que tá bom, senão a gente exagera, senão a gente age de forma impulsiva. E as pessoas que têm muita energia, eu sei, a minha mente também tem muita energia, às vezes tem uma tendência a ser impulsivo. Então, esse impulso, a gente também não põe limites e vai além do que precisa. O que a gente tem que desenvolver nesse caso? Desapego. Virada, vairagya, desapego. A gente não tá tendo desapego. E aí a gente diz, eu não pus limite do outro. Eu não pus limite no meu apego. Tá? Então isso é muito importante. Que mais? E a questão da grama do vizinho também é uma coisa importante, né? Eu sempre conto uma história que eu acho tão interessante. Quando eu era advogada, eu chegava em casa, assim, eu morava num condomínio de sobrados, assim, um do ladinho do outro, né? Um condomínio de 10 sobrados. Aí eu chegava em casa, né, depois de ter trabalhado o dia inteiro no escritório e tal, aí eu entrava de carro, assim, e eu via as mães cuidando dos filhos no parquinho. E eu pensava assim, eu juro pra vocês que eu pensava, meu Deus, como elas são desocupadas. Algumas pessoas já devem ter ouvido, sabe? Eu já contei pra você essa história, Jamile? Não? Não? Não contei. Porque às vezes eu conto para os alguns pacientes. E daí eu pensava, nossa, como essas mães são desocupadas. Eu julgava elas e pensava assim, meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz audiência, eu peticionei, eu fiz não sei o quê, eu fiz reunião, e elas estão ali batendo papo no parquinho, enquanto eu achava, nossa, aí, né, quando eu engravidei também, meu filho ia nascer, eu pensei assim, acho que vou fazer doutorado. É uma piada, né, gente? É uma piada, como é que pode? Eu pensava assim, eu vou fazer doutorado, porque vai sobrar muito tempo entre uma troca de fralda e outra, entre amamentar e outra. Uhum, isso. A Ishra riu, né? Falou assim: que arrogância, né? Aí, mas muita arrogância. Aí, o que acontece? Quando eu fui exercer esse papel de mãe, eu nunca tinha visto algo tão difícil, tão trabalhoso, que me exigia tanto tempo quanto aquilo. Quanto aquilo. Tanto que eu passei um mês, eu vou falar pra vocês, eu passei um mês que assim, eu não escovava o cabelo. Não sei vocês, quando tiveram, eu não escovava o cabelo. Eu passei um mês que eu não escovava o cabelo. Eu só escovava quando eu lavava, era tipo, lavei, aí escovei. Eu não escovava o cabelo, eu não conseguia encontrar tempo para escovar o cabelo. Aí eu lembrava e olhava pela janela, as mães ali fora e falava: agora eu tô entendendo. E aí eu depois me tornei uma daquelas mães que ia no parquinho e ficava ali cansada, cuidando da criança. E cuidado, não mexe aqui, pega aqui, levanta aqui, agora a criança chorou, agora a criança não quer, agora a criança não sei o quê. Então vejam,
Na verdade, a grama do vizinho aparentemente sempre é mais bonita. Até você morar na casa da grama do vizinho e olhar para a grama e ver buraco, e ver que tem mato, e ver que é difícil, e ver que cresce a grama, né? Então, até você morar na grama do vizinho, você acha que a dele é mais fácil. Mas pega a vida dele, igual aqueles filmes, né? Igual aqueles filmes que troca, né? A pessoa, igual vocês devem ter visto no Instagram, tá passando agora um filminho. A produção dele assim é bem assim, não é uma coisa muito sofisticada, mas é tão bonitinho. Não sei se vocês viram, apareceu pra mim outro dia no Instagram. É o menininho que senta no banco do lado do outro menininho. Vocês viram? E daí o menininho tá com uma roupa toda maltrapilha. Só pra mim aparece essas coisas. Mas teve uma paciente minha que viu esse videozinho. Dele tá com uma roupa toda maltrapilha. Aí ele olha pro outro menininho todo arrumado e fala assim: não acredito, por que que ele tem tudo? Eu não tenho nada, ele fala. Daí ele senta assim, com os sapatos dele que estão furados, e fala assim, porque eu queria a vida dele, ele tem tudo, eu não tenho nada, eu queria a vida dele e tal. E daí eles trocam de corpo, tipo aquele filme, sabe, que você troca, né? Você é velha essa história, troca de corpo com o menininho. Quando ele troca de corpo com o menininho bem vestido passa a sorrir e começa a pular e ficar muito feliz com a vida dele, porque o menininho que era bem vestido estava na cadeira de rodas. Tá? Então, a gente não sabe. A gente está, na verdade, aqui para ter gratidão pelo que a gente tem, o que é desafiador e o que é muito bom. Porque não existe nada muito bom que não venha com a outra face desafiadora. Porque, pegando a mesmo gancho, porque a cura está no que fere. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. O prazer e a dor. Tudo na mesma moeda, tá? Posso responder as 3 perguntas que você fez sempre com a mesma coisa. Outra reflexão. Nas situações de sobrecarga, seria simples pedir ajuda. Isso, pedir ajuda é muito bom. Pedir ajuda é uma humildação da nossa mente. A gente precisa ter muita humildade, muita vulnerabilidade para pedir ajuda. Porque quando a gente é aparentemente muito forte e tem muito controle na mente, a gente não pede ajuda, a gente não confia, a gente não pede, a gente dá conta, aí a gente dá conta, mas a gente fica sobrecarregado. Aí a gente fica estressado, a gente julga o outro, a gente diz que o outro não ajuda a gente diz que não pôs limite do outro e que o outro não colabora com a gente. Aí, sabe o que a gente vai acontecer? A gente vai entrar num grupo ativista daqui a pouco. Para dizer que as outras pessoas são assim, e vai ter outras pessoas que vão dizer a mesma coisa. Então a gente toma muito cuidado. Pedir ajuda é muito importante no nosso caminho de emancipação, ou seja, amadurecimento como pessoa. A gente precisa pedir ajuda, tá? É muito importante para todos nós. Como é importante a gente pedir ajuda, né? A gente precisa pedir ajuda, né? Não é? Pede ajuda, eu peço ajuda, vocês pedem ajuda, peçam ajuda, é muito importante. Ah, não. Então, isso é outra coisa importante, muito importante, porque precisar pedir com frequência algo que parece ser perceptível e visualmente óbvio parece sobrecarregar. Não. Isso é muito importante, gente. Isso é algo que até me aflora, assim, eu tenho um lado meu que eu sinto assim, sobe o meu pita, né? Que é, outro dia eu vi não do que você escreveu, mas dessa publicação que eu vi. Era uma publicação assim de uma pessoa assim que né, ela se qualifica como feminista bararara, e outras qualificações. A primeira nome de qualificação dela é feminista. E ela fez uma publicação que me chamou muita atenção, que era assim: se eu tiver que pedir, nem quero. Né? Ele tinha lá, era de um grupo feminista, não sei o quê. Entende? Né? Porque a mulher ter que pedir o que é óbvio não precisa ser pedido. Esse tipo de coisa. Não, não existe isso. Não existe. Primeiro que o que é óbvio para mim não é óbvio para Maria Lúcia ali. O que é óbvio para mim não é óbvio para Dora, porque a Dora teve um tipo de criação, eu tive outra, eu tenho um tipo de personalidade, a Susan tem outra. A Susan trabalha com uma atividade que, se, sei lá, algo acontecer, vamos dizer assim, sei lá, na parte elétrica que der uma faísca, eu não sei o que fazer. A Susan sabe. Ou seja, as mentes não são iguais. O tipo de criação não é igual. O tipo de karma não é igual. O background da pessoa não é igual. Então,
Não existe esse local onde eu não preciso pedir o que é óbvio. Porque quando eu peço, não é só porque o outro, eu preciso pedir porque o outro não sabe. Eu preciso pedir porque é importante para mim pedir. É muito importante que eu peça o que eu quero, mesmo que seja óbvio para mim e para a torcida do Flamengo, porque nem sempre para outra pessoa é óbvio. E mesmo que seja óbvio, ainda assim eu aprendo a pedir. Porque se eu chegar na casa de uma pessoa, talvez eu chegue na casa, não vou selecionar na casa de quem que eu vou passear. Vou chegar na casa da Adriana e talvez a Adriana, quando eu chegar lá, ela fala assim: "Você aceita uma água?" Né? Talvez a Adriana fale assim, mas talvez é para a Adriana não, ela não tome muita água. Talvez a Adriana, não sei como é que é, porque eu não conheço essa parte da Adriana, mas talvez a Adriana não tome muita água, a Adriana tenha dificuldade com água, para ela não tenha sede. Tem sede ou não tem sede, Adriana? O tempo todo toma água o tempo todo? Tem. Ah, ela tem. Então na Adriana ia dar certo. Mas e se ela chega na outra casa onde a pessoa não tem essa relação com a água? Aí eu chego, eu tô com sede. Mas poxa, a Adriana não me ofereceu um copo d'água quando eu cheguei, mas era óbvio que ela tinha que me oferecer um copo d'água quando eu cheguei. Não era óbvio, porque as mentes são tão diferentes em determinados aspectos que aquilo que me parece óbvio e realmente seria para o meu tipo de mente não é óbvio para o do outro. E é estranho, e dá raiva na gente, né? Porque alguma coisa, meu Deus, mas isso aqui é óbvio, como que a outra pessoa não vê? Mas não, porque é uma outra forma de ver a vida, né? Uma outra criação. E se você ouvir a história da pessoa, você vai ver que tem uma compatibilidade pelo fato de ser óbvio e não ser óbvio. Por exemplo, se chegar aqui, Adriana, eu não vou te oferecer um copo d'água, talvez, entende? Talvez eu não ofereça, porque eu não eu luto para tomar água. Então, talvez eu não te ofereça, mas você me ofereça, né? Então, aquilo que parece óbvio nem sempre é. E essa coisa de eu querer que a pessoa faça o que é óbvio para mim passa por aquela esteira do controle, tá? Então também é uma forma de a gente limpar essa questão do nosso controle, a gente ter a humildade, né? Todos nós precisamos passar por isso, de pedir o que a gente quer e da forma como a gente quer. E a partir do momento que a gente pede o que a gente quer, o outro pode fazer ou não. A gente pede e aí ele pode dizer não consigo, não posso ou não sei. E aí a gente também tem que decidir se a gente vai fazer, se a gente vai pedir para outra pessoa, ou se a gente vai se retirar, ou se a gente vai desistir do que a gente quer. Né? Então, estão sempre disponíveis. Mas então não é óbvio para o outro e é importante para mim que eu peça, tá? O fato de eu pedir é um exercício não só para o outro, mas para mim mesmo, tá bom? Pessoal, já deu 1h30, a gente vai embora, tá? Daí se tiver mais, deixa eu ver se tem mais. Tem mais, né? Tem bem mais coisa aqui pra gente ver. Você vê se falta muito, senão eu termino hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se são só comentários. Ah, tem mais coisa que eu quero comentar. Ah, só vou responder uma coisa que eu vi que a Adri escreveu aqui, que eu achei interessante. Cadê da correntinha? Ah, eu só vou responder essa aqui, vai ser a última, tá? Que eu vou responder, porque essa aqui eu vi hoje quando eu passei e eu achei engraçado. Eu trago uma outra pergunta. Se puder contar hoje à noite, precisou cortar a correntinha ou enroscou nos cordões? Eu vou contar para vocês, é porque vocês, ó, só a Gleice não me conhece ainda. Gleice, acontecem umas coisas diferentes comigo, tá? Não se assuste, tá bom? Não se assuste, você que tá chegando agora. Mas assim, vou contar para vocês. Aquele negócio tava emaranhado, tá? Então assim, estavam com os meus dois cordões aqui, né, que eu uso direto, e era uma correntinha dupla. Não sei se vocês já viram essas correntinhas duplas que elas se prendem aqui. Então ela tem uma parte que vinha só um pontinho de luz aqui e outro que ela vinha aqui inteiro, certo? Então ela já era duas em uma. Então ela estava completamente emaranhada. E eu não conseguia tirar da cabeça, porque daí ela enrolou e fez assim, ó, ela enrolou em tudo e eu não conseguia tirar. Então assim, eu estava nesse local que eu não tirava e eu não ia arrebentar a diapamala, nem, né, a minha outra diapamala. E eu não conseguia tirar, assim, sabe quando você tá tipo assim, né, presa? E delas estavam todas emaranhadas, isso aqui emaranhou, ele tava assim, ó, completamente assim, e eu não conseguia tirar e nada saía. Aí eu falei, bom, fazer o quê? Aí fiz o áudio para vocês, fui para aula de Vedanta, eu estava lá em São Tomé, tive uma aula maravilhosa, né? Uma aula assim, nossa, aquela aula que você chora, o professor chora, todo mundo chora. Estava vendo o professor, eu chorava, ele chorava. Uma aula muito forte mesmo.
Acabou a aula, eu falei, vou resolver o negócio da correntinha agora, né? Aí peguei a correntinha, assim, quando acabou a aula, eu falei, bom, agora eu vou lá para arrebentar a correntinha, né, André? Falei, vou arrebentar a correntinha, porque como que eu vou? Agora eu vou ter que pedir para alguém, como que a pessoa vai me ajudar? Porque ela não vai ficar tocando na minha japamala, né? Por ela e por mim, não vai dar para ela me ajudar, porque ela não vai ter como desvencilhar a japamala, ok? Só que a outra correntinha já estava evidenciada na minha mente que ela representava, seja que ficou claro para vocês, as coisas que eu queria largar, que estavam atrapalhando as que eu não quero largar, certo? Ficou claro para vocês no áudio que ela estava representando isso? Ótimo. Então aí eu me decidi, acabou a aula, eu falei que me decidi, vou arrebentar a correntinha, então eu vou pegar. Juro para vocês, eu estava sentada ainda na sala de aula, eu fiz assim, então tá bom, vou arrebentar. Na hora que eu fiz assim, estava tudo solto, tudo estava solto. Tudo estava solto, não tinha nó nenhum, gente, parecia mágico, assim, tipo David Copperfield, que é o único médico que eu lembro que eu sou velha. Estava tudo solto, eu falava, não acredito. E aí eu tive a oportunidade de decidir. Não era mais por necessidade que eu ia largar, porque às vezes a gente larga só quando não dá mais, entende? Agora eu adoeci, bater na madeira. Agora o casamento acabou, bate na madeira. Agora as pessoas brigaram comigo, né? Tipo, aí a gente só decide quando não tem mais jeito, sabe? Né, daí tá, vou dizer pra vocês, tava fácil largar a correntinha, porque aí eu ia, né, não tinha mais como. Aí eu podia escolher. Eu tirei todas assim, ó. Tipo, parecia mágica, gente. Eu não tinha nem com quem dividir, só com vocês. Porque para as pessoas que estavam lá eu não falei, só falei para vocês no áudio. Aí eu tirei a outra correntinha e fui fazer os meus rituais com a outra correntinha. Então, hoje a correntinha não mora mais comigo, ela foi embora, tá? Ela foi embora. Vocês entenderam, né? Aí, podendo ficar com a correntinha, eu resolvi que eu não ia mais ficar com a correntinha, ok? E ela foi embora. Eu não vou dizer o que eu fiz, porque daí são os meus rituais, que não pode dizer. Mas eu joguei a correntinha fora, ok? Então, esse é o nosso encontro de hoje. Tá bom? Vamos marcar mais encontros se vocês quiserem. Vocês querem marcar mais encontros? Querem? Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Então vão acompanhando os áudios e a gente vai se encontrando, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vou fazer um mantra pra gente fechar. ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमः शिवाय Tchau, amores. Bom final de semana.